Vamos falar um pouco sobre o dia 7 de setembro, que vai ser um eclipse lunar total no signo de Peixes. Como é que a gente sabe que é um eclipse lunar total? Em primeiro lugar, os eclipses eles são configurados pela proximidade do Sol e Lua nesses dois grandes momentos, ou em momento de lua nova ou em momento de lua cheia. E os eclipses eles se configuram pela proximidade desses momentos dos nodos lunares, que são esses pontos aqui que você pode ver. Está no grau 18 do signo de Peixes, é o nó do norte, e no grau 18 do signo de Virgem está o nó do sul. Quanto mais próximo, mais ele configura a totalidade do eclipse, no sentido de que ou ele vai ser total, ou ele vai ser parcial, ou ele vai ser anular. Esse eclipse que a gente vai ter do dia 7 de setembro, ele tá bastante forte, porque ele é total. No signo de Virgem, a gente tem o Sol, Mercúrio e o nó do sul. Em primeiro lugar, para deixar bem claro, eu faço uma interpretação muito mais seguindo a astrologia tradicional do que a moderna. Logo, os eclipses são eventos maléficos na astrologia. Por que maléficos? Porque eles são momentos carregados de energia. Esses momentos carregados de energia não estão passíveis de serem manipulados por nós humanos. Ou seja, é mais ou menos pensando assim, é um Deus nos acuda. Sabe? É um pernas para que te quero. Pode dar certo as coisas? Pode dar certo, mas pode dar muito errado. Então, por isso também, sempre nesses momentos de eclipses, fica o recado para o resguardo, o cuidado, evitar de fazer coisas muito importantes, especialmente se o signo de Peixes ou Virgem fica em ângulos mais debilitados no mapa de vocês. É legal de não fazer questões de manifestação, não fazer questões de magia, porque no final das contas, como um eclipse é um evento meio que espiritualmente carregado demais, a gente é pequeno demais para conseguir manipular essas energias para qualquer lado, seja a nosso favor, seja para qualquer outra coisa. Essa situação que está acontecendo aqui no signo de Virgem, ele está trazendo alguns problemas, ao meu ver, muito mais problemas do que soluções, em função de Mercúrio estar combusto. Mercúrio, no final das contas, ele fica, na realidade, muito bem dentro do signo de Virgem. Virgem rege e exalta Mercúrio. Então, é um posicionamento que esse planeta gosta muito de estar. Tecnicamente, se Mercúrio estivesse sozinho em Virgem e não combusto, e combusto significa estar muito próximo do Sol, Mercúrio em Virgem funciona de maneira excelente. Como é que ele funcionaria se ele estivesse na sua melhor forma? Racionalmente claro, racionalmente aprofundado, equilibrado, boa comunicação, boa clareza de pensamento e bom foco também para fazer as coisas. Existe uma qualidade mental e intelectual muito bem trabalhada quando Mercúrio está no signo de Virgem. Porém, nesse momento aqui, acontecem duas grandes debilidades para um planeta, que é estar muito próximo do Sol, o que significa daí na astrologia tradicional que os raios solares estão queimando o planeta, transformando a atuação dele em algo que não é comum para aquele planeta e que não é aquilo que é esperado que o planeta faça. Então, todo planeta que está combusto muito próximo do Sol, ele acaba tendo uma atuação negativa no mapa. E a segunda grande debilidade é que ele está próximo o suficiente do nó do sul para também sofrer uma ação negativa do nó do sul. Tecnicamente, os nodos, eles não são corpos celestes, eles não são planetas, eles não são asteroides, eles são pontos calculados a partir da elipse do Sol e Lua. Então, os nodos lunares, eles foram calculados para a gente mapear os eclipses. Só que daí o nó do sul, ele tem uma atuação também específica. Por um lado, ele é entendido como a cauda do dragão, mas ele também simbolicamente acaba sendo representado como mais ou menos um buraco que engole tudo aquilo que está próximo. Esse nó do sul, ele também está fazendo uma atuação bastante negativa no Sol. Ele está retirando a força do Sol, ele está comendo todo o poder de atuação do Sol. E ele está fazendo a mesma coisa com Mercúrio. Então, mesmo que Mercúrio fique domiciliado e exaltado no signo de Virgem, agora nesse momento, em função desses detalhes, Mercúrio vai funcionar dentro desse signo de maneira muito mais negativa do que
positiva. E a gente vai acabar sentindo isso. Como é que Mercúrio em Virgem acaba atuando de maneira negativa? Crítico demais, analítico demais, racional demais. Todas as qualidades intelectuais de Mercúrio em Virgem pode começar a trabalhar contra a gente. Excesso de informação vai acabar fazendo mal no sentido de que acaba paralisando, acaba engessando as coisas, acaba trazendo também talvez uma situação, uma percepção de que a gente precisa saber muito mais do que a gente já sabe, de que a gente sempre tem que melhorar alguma coisa ou refazer alguma coisa, ou daí também a gente acaba sendo crítico demais aos outros, crítico demais a tudo aquilo que nos cerca. Ele tem mais ou menos uma forma de sempre acabar saindo. Se daí essa crítica não é feita para nós mesmos, contra a gente mesmo em excesso, ele acaba sendo feito contra os outros. Isso pode debilitar demais a questão mental, no sentido de que essa crítica muito grande pode trazer tristeza, prisão, sentimento de inadequação, de que, meu Deus do céu, a gente não vai poder fazer as coisas direito, meu Deus do céu, eu não tenho como melhorar isso. Mercúrio em Virgem, ele pode estar agindo para nós nesse sentido de excesso de crítica, que infelizmente não vai nos levar a lugar nenhum positivo. Como daí a Lua vai estar no signo de Peixes e aí encostando no nó do norte? E o nó do norte, ao contrário do nó do sul, o nó do norte que também é visto como a cabeça do dragão, o nó do norte ele tem a tendência a expandir e aumentar a força de tudo aquilo que encosta. Como ele está em conjunção com a Lua no signo de Peixes, parte emocional está atuante demais. O signo de Peixes ele tem uma qualidade mais criativa, mais artística e também mais sonhadora. No entanto, quando tu alia a questão do sonho com a questão da crítica, o bagulho pode virar meio que um pesadelo. Essa lua, esse eclipse de lua cheia, ele tá em trígono exato com Júpiter, que tá no signo de Câncer, e Júpiter é um dos regentes do signo de Peixes. O segundo regente seria a Vênus, que não tá necessariamente em ângulo com esse momento do eclipse. Vênus tá aqui fazendo, na realidade, um ângulo de sextil com Marte, que está em Libra. Então, isso daí, Júpiter ele tem uma carga de exagero bastante grande, no sentido canceriano de necessidade de nutrição, de necessidade de proteção, e aí também essas coisas podem ficar misturadas. A gente acaba percebendo que a gente não está protegido o suficiente para fazer alguma coisa, considerando alguns lugares, ambientes e situações hostis demais. Isso daí tem um sentido de carga emocional muito pesada, que a gente precisa também ter consciência para saber como navegar melhor sobre essas situações. Eu sei que Júpiter é o grande benéfico, eu sei daí também, para algumas pessoas, esse momento de eclipse lunar total, ele não vai ser necessariamente um momento muito negativo, mas aí também isso tem que partir do pressuposto de que as pessoas que não estão recebendo esse momento de maneira mais negativa, provavelmente também têm mais ferramentas emocionais para lidar com situações da vida do que outras, o que não é o caso de todo mundo. Por isso, daí também sempre fica o recado, esse momento de eclipse de lua cheia no signo de Peixes, ele tá bastante carregado e ele tá bastante exagerado, emocionalmente exagerado. Exagerado nesse sentido de crítica e também de acabar tirando conclusões precipitadas demais com relação a algumas coisas. Se a gente for viver esse momento de eclipse lunar total de maneira mais positiva, existe uma qualidade de trabalhar com a criatividade melhor, trazendo daí as questões críticas e racionais que a gente está recebendo do signo de Virgem, mas fazendo alguma coisa criativa com isso, ou seja, não permitindo que a crítica seja tão exagerada que ela acabe engessando. Tem a possibilidade dessa criatividade trazer algum tipo de expansão, melhora para nossa vida, e aí também algum tipo de avanço, que pode ser tanto em questões de carreira, questões profissionais e também pode ser em questões de relacionamentos. Eu falo de relacionamentos aqui muito porque Câncer é um signo muito familiar, é um signo que tá também conectado, e essa ideia de nutrição emocional, ela vem das nossas relações próximas e íntimas. No geral, relações familiares. Esse pode ser outro grande tema com relação a esse eclipse. As nossas relações familiares, elas podem estar expandindo
ou daí também a gente pode estar lidando melhor com algumas questões profissionais, lidando melhor com a nossa criatividade, conseguindo trazer a crítica de maneira construtiva para nossa criatividade, e isso traz algum benefício que não é só para nós, é também para as pessoas que nos cercam. Saturno já vai ter voltado para o signo de Peixes em movimento retrógrado. Saturno, na realidade, ele vai estar muito presente no segundo eclipse do mês de setembro, que vai ser no dia 21. Vai ser um eclipse solar anular no signo de Virgem. Saturno tem alguma participação nesse eclipse, mas não é muito grande. Saturno vai estar muito mais atuante no segundo eclipse. Existe uma bagagem desse eclipse que vai para o segundo. Geralmente, daí, quando a gente está analisando os eclipses como um todo, a gente sempre tem que olhar para os dois eclipses que estão acontecendo, porque eles sempre acontecem em pares. Sempre quando a gente tem o primeiro, 2 semanas depois tem um segundo. E aí, durante o ano, a gente tem 4 eclipses no todo. Geralmente, ele é um momento de tensão, de mudanças, de possibilidade de coisas inesperadas, de coisas que a gente não estava prevendo acabarem acontecendo. Isso guarda um episódio de desenvolvimento de algum tema que pode ir de um eclipse para o outro, mas que também provavelmente começaram lá nos últimos dias de agosto e estão vindo daí se desenvolvendo agora para o primeiro eclipse, que ainda vai ter um segundo episódio no segundo eclipse. Como eu particularmente geralmente tenho uma visão mais tradicional da astrologia, o que acaba soando bem mais crítica quando comparada com interpretações da astrologia moderna, eu acho que esse primeiro eclipse de setembro, ele tá bastante carregado com relação às questões de saúde mental. Dicas também gerais que eu posso dar é: mantenham a terapia em dia, não tirem o foco da terapia. Se vocês não fazem terapia e esse momento fica pesado demais, procurem ajuda profissional competente para ajudarem vocês, porque sim, o momento ele é difícil nesse sentido, ele vai ser difícil na cabeça e ele também pode ser bastante difícil pro nosso coração e pro nosso emocional. Não pensem 2 vezes em buscar ajuda. Fora daí também que outros pontos relevantes daí com relação à astrologia do momento, Marte em Libra, ele tem uma tendência a evitar qualquer tipo de conflito a todo custo, necessitando sempre manter um caráter diplomático frente às coisas, o que acarreta um efeito estranho reboque de que muita gente explode por estar engolindo sapo demais. Essa é outra dica do momento. Tem alguma coisa muito crítica interna acontecendo agora e isso tem que ser lidado de maneira séria e tranquila para vocês não acabarem fazendo besteira por aí.